Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Ontem nós vimos, seja fiel no relacionamento conjugal. Ou seja, letra A, é preciso ter cuidado com as investidas sutis que conduzem à infidelidade. Então nós estudamos que Salomão quis nos advertir, a infidelidade começa com a cobiça, onde se encontram as investidas à infidelidade, qual é a orientação de Jesus em seus ensinos. Nós vamos continuar no Seja Fiel no relacionamento conjugal e ver a parte B, ou seja, é preciso afastar-se de tudo aquilo que gera a infidelidade. Ou seja, tudo aquilo que nos leva para a infidelidade, nós temos que nos afastar. E para saber o que nos leva à infidelidade, nós precisamos de ter conhecimento de tudo que está ao nosso redor, precisamos ter a sabedoria de Deus para nos dar esse conhecimento e para que possamos fazer as escolhas certas. Então, é preciso afastar-se de tudo aquilo que gera a infidelidade. Qual é o conselho de Salomão? Qual é o conselho que ele nos dá no livro de Provérbios, principalmente no capítulo 5 e no capítulo 7? É simples, mas de vital importância para se conservar a fidelidade conjugal e manter a felicidade na família. Ou seja, o conselho que ele nos dá no livro de Provérbios é simples, mas vai fazer que possamos ficar firmes e manter e sermos fiéis no casamento e manter a felicidade na família. Primeiro, Provérbios 5:8, afasta o teu caminho da mulher adúltera, afasta o teu caminho do homem adúltero, e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios 5:8. Por que eu falei homem aqui? Porque todos dois procuram a infidelidade, procuram caminhos que levam para o pecado, da infidelidade. Então, eu quero trazer esta consciência que não é só o relacionamento da mulher, mas do homem também. E Provérbios 7:25, não se desvie o teu coração para os caminhos dela ou dele, e não andes perdido nas suas veredas, não ande perdido no caminho deles ou delas, para que você não possa cair na infidelidade, sendo infiel no casamento da sua casa e infiel para com Deus. Então, estes foram os conselhos que Salomão nos dá. Mas qual é a atitude sábia e consciente que temos que ter? Ou seja, qual deve ser a nossa atitude com relação à infidelidade? Você vai me responder: ser fiel, certo? Mas como que eu posso ser fiel? Que atitudes que eu tenho que ter para que eu possa ser fiel e não cair na infidelidade? A atitude sábia é fazer uma escolha consciente para evitar todas as formas de imoralidade e, consequentemente, a infidelidade. É preciso manter-se fora do caminho da tentação e entender que a sábia recomendação deve ser colocada em prática através de atitudes prudentes, tais como a palavra de Deus nos adverte. Então nós vamos ver algumas advertências que a palavra de Deus nos dá para que possamos ter atitude sábia e consciente para fazermos uma escolha consciente para evitar tudo que leva à imoralidade e tudo que leva à infidelidade. Primeiro, 1 Coríntios 6:18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, levando à infidelidade, peca contra o próprio corpo. Ou seja, está destruindo a outra pessoa, está destruindo a si mesmo, com o pecado da imoralidade e da infidelidade. Segundo conselho, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma de mal, fugir-vos de toda forma do mal, fuja de toda aparência do mal, para que você não venha cair
tanto na imoralidade como na infidelidade. E por último, Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, faça escolhas boas de amizades. Nem toda amizade vai te levar à fidelidade. Pelo contrário, vai te levar a ser infiel. Eu não sei se você já assistiu o filme Prova de Fogo. E a Prova de Fogo mostra justamente isso aqui. Amigas que estavam levando a mulher para fugir do casamento. Então nós temos que fazer escolhas certas. E o rapaz sendo aconselhado pelo seu parceiro de trabalho a mudar de atitude para que pudesse salvar o casamento. Então nós temos que fazer escolhas certas de amizades. A melhor amizade que você pode ter é aquela que te leva a aproximar de Deus, a ir para o caminho do Senhor, para buscar a palavra do Senhor. Esta é a verdadeira amizade. Olha o exemplo de José do Egito, Gênesis 39:12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Esse texto, a história de José é muito bonita. Ele estava ali trabalhando, o seu patrão colocou ele sobre chefe de todos ali. E um dia o seu patrão havia saído e ficou só ele e a esposa do seu patrão. E ela tentou seduzir ele. E ele faz a escolha de fugir de toda a aparência do mal, de fugir da impureza, de fugir da imoralidade, de fugir da infidelidade. Ou seja, ele foi tentado pela mulher do seu patrão, mesmo que ele tivesse motivos para aceitar o convite do pecado, da infidelidade, ele escolheu resistir e fugir do mal. Então, a escolha para a infidelidade é nossa. Você pode escolher entre a infidelidade e a fidelidade. Basta você buscar uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Qual é o ensino de Provérbios em relação à infidelidade? Portanto, Provérbios ensina a necessidade de se afastar dos convites ao adultério. Se isto não ocorrer, a infidelidade no relacionamento conjugal será uma realidade e o final será trágico. Ou seja, Provérbios nos ensina a fugir de todo convite para a infidelidade. E se nós cedermos ao pecado, o fim será trágico. Vários textos de Provérbios mostram claramente que a prática da infidelidade gera terríveis consequências, como nós vamos ver em alguns deles. Provérbios 2:18 e 19. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher ou a esse homem que buscam o adultério não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Segundo, seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Provérbios 7:21. Provérbios 5:19 a 12. Para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Provérbios 6:27 a 29. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Assim será o que se chegar ao homem da sua próxima, da sua amiga, da sua companheira. Não ficará sem castigo todo aquele que o tocar. Provérbios 6:27 a 29.
E temos também Provérbios 5, 22, 23 e capítulo 9, versos 17 a 18. Todos estes mostram as consequências da imoralidade, da infidelidade conjugal. E nós precisamos estar longe de todo esse caos que se instala na vida de quem é infiel e no lar de quem é infiel. Mas quero deixar um único versículo que mostra que a responsabilidade de cair na infidelidade é nossa, é minha, é sua. Ou seja, nós escolhemos pecar ou não pecar. Que versículo é esse? Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado da infidelidade está à porta. É uma escolha. Você vai abrir para que ela possa entrar, ou você vai fechar as portas e as janelas e confiar em Deus que vai abençoar o seu casamento e o seu relacionamento? Que Deus nos dê a sabedoria para fazer a escolha certa. Então, o que nós aprendemos hoje? Seja fiel no relacionamento conjugal. É preciso afastar-se de tudo aquilo que gera a infidelidade. É o conselho de Salomão, é a nossa atitude consciente que temos que ter, afastar de tudo que gera a infidelidade. Ver o exemplo do José do Egito, que somos capazes de ter a mesma atitude dele, de fugir da infidelidade. E qual o ensino que o livro de Provérbios traz para nós em relação à infidelidade? Queridos, cabe a você dominar e dizer não para o pecado. Vamos orar? Senhor, graças te damos, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para fazermos a escolha certa. Queremos viver fiel ao Senhor, à tua palavra, à tua obra. Queremos ser fiel à esposa e o esposo e aos nossos filhos, ou seja, sermos fiéis na família. Nos dê força, entendimento, para que possamos fugir de toda aparência do mal e fazer as escolhas certas para glorificar a Ti. Abençoe cada família, Senhor, que possam ter o mesmo desejo de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor e ser fiel um ao outro para a felicidade no lar, para a felicidade da família. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, cura toda e qualquer enfermidade. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com a letra C, de seja fiel no relacionamento conjugal.